Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje falar aqui de um artista, ele era mais ator mesmo, britânico, porém lançou um disco e que foi gravado nos Estados Unidos. Eu estou falando do artista, seria o David Hemmings, e o álbum é o David Hemmings Happens, lançado em setembro de 1967. Esse álbum aqui. Bem interessante. Essa é uma reedição do selo Revola, que eu sou muito fã desse selo, de de relançamentos aí, principalmente da década de 60, que é a capa em detalhes. E a gente tem aqui um encarte também, com bem informativo para a gente se deliciar aí com as notas de rodapé. Então, o David Hemmings, esse ator britânico, ele começou a carreira artística dele cantando, ainda adolescente, num grupo de ópera britânico. Ele era soprano. Porém, depois ele se apaixonou pelos palcos e pelas telas e resolveu se dedicar mais à carreira de ator. E ele participou em 1966 do icônico filme Blow Up. Ele é o personagem principal, o fotógrafo desse filme icônico do Antonioni. E depois ele participaria de outros filmes icônicos também, como Barbarella. E mais recentemente, já mais pro final da vida dele, em filmes como Gladiador e Gangue de Nova York. Mas aqui em 67 ele resolveu revisitar o seu lado cantor. E teve um auxílio pra lá de luxuoso aqui. Ele contou com a ajuda de amigos dele, que era simplesmente o pessoal do The Birds, ali do entorno do The Birds. Nesse álbum aqui tocam Roger McGuinn na guitarra e Chris Hillman no baixo, em todas as canções. E ainda na bateria temos aqui o Ed Thigpen, que era baterista do Oscar Peterson Trio, então um baterista mais jazzístico, mas que se deu muito bem ali com a dupla do The Birds. E esse álbum foi produzido pelo Jim Dixon, que era manager, era empresário do Birds na época. E teve arranjos também de um baixista, o Jimmy Bond, que também era conhecido ali, ele também era do entorno ali do The Birds. E até mesmo o Gene Clark, que não fazia mais parte do The Birds nessa época, mas enviou uma canção, na verdade não enviou, ele gravou uma canção, mas que ele acabou não lançando, e a primeira versão dessa canção foi com o David Hemmings, que chama-se Backstreet Mirror, que abre o disco aqui. Essa canção só viria a ser lançada na voz original do Gene Clark lá quando o próprio autor já tinha morrido há décadas, né, num CD chamado Lost Sessions. Então, a primazia aqui coube ao David Hemmings. E o álbum aqui, ele tem 9 canções e tem principalmente dois grupos de canções aqui. Primeiro, as canções mais folk rock, no qual se inclui a Backstreet Mirror, do Gene Clark. Temos aqui também uma versão ótima de Reason to Believe, do Tim Hardin, que essa o David Hemmings fez questão de que estivesse no álbum. Então aqui é uma versão aqui que você junta a aspereza aí do country, da música country, com um refinamento de cordas, aqui do arranjo de cordas. Ficou ótimo o resultado, simplesmente. Também temos nessa mesma seara, temos aqui After the Rain e The Soldier Wind. Aqui duas canções compostas por um camarada chamado Bill Martin, que também era ali, ele era mais amigo do Michael Nesmith, do Monkees, mas também depois acabou se enturmando ali com o pessoal do Birds.
E isso aqui, interessante lembrar, ele precede, sabe o que precede? O The Notorious Byrd Brothers, que é o meu álbum preferido do The Byrds, que eu já resenhei ele aqui no canal. O segundo grupo de canções aqui, vamos ter três, que seria Good King James, Anathea e War's Mystery. Nessas três canções aqui, a pegada é muito de música indiana. A música indiana aqui dá as caras. E essas três canções aqui poderiam até estar no Notorious Byrd Brothers. Tá na mesma vibe ali. E da Good King James, ela é um pouco mais contida. Ainda que tenha a vibe indiana, mas ela tem bastante, ainda é bastante inspirada na música ocidental. Agora, Anathea, que é uma música folclórica, mas do folclore britânico, e aqui ela foi adaptada aqui com cítara, inclusive aqui temos uma cítara de verdade tocando. E ficou um psych pop também excelente, eu gosto muito dessa versão de Anathea também. E o War's Mystery é um caso à parte aqui, eles mergulham fundo na música indiana mesmo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se alguém falasse ou revelasse que o pessoal do Kula Shaker pegou uma máquina do tempo e aterrissou lá em 67 para dar uma força aqui pro David Hemmings, porque ela tem um quê de Kula Shaker, até uma predecessora aí, uma bisavó de Govinda ou Tattva ou algo do tipo. E ficaram duas músicas aqui não pertencem muito a nenhum desses dois grupos. Uma é Bells. Como é que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bellbirds. Bellbirds, o nome da canção. Que ela já é um pouco acid folk. Ela tem um jeitinho assim mais de ser uma sobra de estudo da Incredible String Band. Tem uma pegada meio Incredible String Band que a gente nota isso. Então é um acid folk. E temos depois, para mim, o único ponto fraco aqui do álbum, que é Talkin' LA. Talkin' LA é uma jam session meio desconjuntada, ali com o Roger McGuinn, o Chris Hilmer e o Ed Thigpen. Até que o instrumental, apesar de ser desconjuntado, é interessante. Mas a música é muito longa, ela tem mais de 7 minutos. E aqui o David Hemmings, apesar de ser um bom vocalista, aqui ele meio que força a barra. Ele tenta um vocal meio rascante aqui que não caiu muito bem na minha opinião. Então, para mim, o único ponto fraco aqui é essa Talkin' LA, mas o álbum como um todo é muito interessante. E é algo que a gente quase não ouve falar hoje em dia, que o David Hemmings tenha lançado um álbum solo. E essa não foi a última incursão dele no rock, só que como artista solo, sim. Depois, já na década de 70, ele emprestou a narrativa dele, ele narrou, foi o narrador do álbum Journey to the Center of the Earth, do Rick Wakeman. Temos uma narração no álbum e quem narra é o David Hemmings, justamente ele. Depois disso ele praticamente só se voltou ao mundo do cinema mesmo, mas fica aqui um registro bem interessante de que a carreira solo dele a carreira dele como cantor pelo menos, e tendo esse mesmo auxílio maravilhoso que ele teve aqui, poderia dar certo. E o David Hemmings morreu em 2003 de infarto, e lá na Romênia, lá em Bucareste, capital da Romênia, ele estava gravando um filme lá. Não tenho certeza se ele gravou todas as cenas dele no filme, ficou faltando, não tenho certeza. Mas em todo caso, fica aqui um registro inusitado. E aqui um exemplo de que quando atores resolvem cantar, normalmente não dá muito certo, né? Tem alguns casos aí, e mesma coisa de cantores atuando também, não é sempre que... são raras as vezes, na verdade, que a coisa engrena. Mas aqui engrena muito bem. Então, essa obscuridade aqui é algo que vale a pena ser
resgatada. E eu lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.